Estão machucando a minha mãe! A menina agarrou a manga do terno azul marinho do homem com tanta força que suas mãozinhas tremiam. Havia algo na injustiça crua daquele momento que faria qualquer um parar. Mas para Gabriel Monteiro, aquele grito foi como um soco no estômago. Ele estava atravessando a rua, voltando de uma reunião no escritório do 32º andar, 2 quadras adiante, quando a criança de cabelos castanhos desgrenhados e blusa cinza manchada de terra se jogou na frente dele, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, o rosto contorcido de pânico puro. Sofia, apenas 7 anos, nem sabia quem era aquele homem de terno elegante e sapatos de couro reluzentes. Só sabia que ele parecia importante, parecia forte, parecia alguém que poderia fazer alguma coisa, e ela estava desesperada. Gabriel seguiu o olhar da menina e viu a cena a menos de 10 metros dali, na calçada em frente a uma padaria. 2 homens corpulentos, ambos de roupas escuras, seguravam uma mulher de jaqueta jeans desbotada pelos braços, arrastando-a em direção a um carro preto estacionado junto ao meio-fio. A mulher tentava se desvencilhar, os pés escorregando no chão, mas os homens eram brutais. Um deles, um sujeito de barba cerrada e pescoço de touro, apertava o braço dela com tanta força que Gabriel conseguia ver os dedos afundando na pele, mesmo de longe. O outro, mais baixo, mas igualmente intimidador, puxava-a pelo outro braço. Ao redor, pelo menos 20 pessoas assistiam. Algumas seguravam sacolas de compras, outras olhavam das mesas da padaria. Um grupo de adolescentes tinha parado com os celulares na mão. Todos olhavam, ninguém se movia. Por favor! Sofia puxou a manga de Gabriel novamente, mais forte dessa vez. Suas lágrimas molhavam o tecido fino do terno. Eles vão levar ela. Por favor, o senhor precisa ajudar. Gabriel sentiu algo se apertar no peito. Ele tinha uma filha. Beatriz tinha 8 anos, apenas 1 ano a mais que aquela menina. Se fosse ela chorando assim, se fosse ela implorando por ajuda na rua enquanto estranhos assistiam sem fazer nada, a imagem bastou para que ele tomasse a decisão. Fica aqui, ele disse para Sofia, a voz firme, mas não dura. Ele tirou o paletó do terno, entregou para ela segurar e começou a caminhar em direção aos homens. Seus passos eram medidos, deliberados. Ele não correu. Não precisava. Havia uma autoridade natural no jeito como Gabriel se movia, algo que vinha de anos comandando equipes de construção, negociando contratos de milhões de reais, enfrentando homens que tentavam intimidá-lo em salas de reunião. Ele sabia exatamente como usar sua presença. Soltem ela! Gabriel parou a menos de 3 metros dos homens. Sua voz não era alta, mas cortava o ar como uma lâmina. Agora! O homem de barba virou a cabeça e olhou Gabriel de cima a baixo. Seus olhos pequenos e escuros avaliaram o terno, os sapatos, o relógio de pulso que provavelmente custava mais do que um carro popular. Então ele sorriu. Era um sorriso sem humor, apenas dentes à mostra. Ah, olha só, um herói. Ele não soltou a mulher. Escuta aqui, ricaço, isso não é problema seu. Essa mulher aqui deve 52 mil reais para gente séria. A gente está só fazendo nosso trabalho. Então faz um favor para você mesmo e volta para o seu escritório chique antes de se meterem em encrenca. Gabriel não recuou. Ele deu mais um passo à frente. Eu não vou repetir. Soltem ela. O segundo homem, o mais baixo, soltou uma risada curta e áspera. Você não está entendendo, cara. A gente não trabalha para banco, não. A gente trabalha para gente que cobra de verdade. Essa mulher assinou um contrato. Ela sabia o que ia acontecer se não pagasse. E agora ela vai com a gente, querendo ou não. Helena, a mulher sendo arrastada, aproveitou a distração para tentar se soltar novamente. Ela puxou o braço com força, tentando se desvencilhar. Mas o homem de barba apenas apertou mais. Ela soltou um grito abafado de dor. Não! Sofia gritou atrás de Gabriel, largando o paletó no chão e começando a correr em direção à mãe novamente.
Foi nesse momento que algo em Gabriel mudou. Ele viu a criança correndo, viu a dor no rosto da mãe, viu a brutalidade com que aqueles homens a seguravam. E viu também as pessoas ao redor continuando a olhar sem fazer nada. Testemunhas silenciosas de uma violência em plena luz do dia. Eu disse para soltar. A voz de Gabriel caiu 1/8. Não era mais um pedido. Era uma ordem. E havia algo nela que fez o homem de barba hesitar por meio segundo. Mas apenas meio segundo. Você quer apanhar, é isso? O homem largou Helena por um instante, empurrando-a contra o carro, e virou-se completamente para Gabriel. Ele era alto, talvez 1,90 m, ombros largos, braços grossos, cruzados no peito. Porque eu posso te dar uma surra de graça, se é isso que você quer. Não vai custar nada. Gabriel não respondeu imediatamente. Ele olhou ao redor, viu os rostos das pessoas assistindo, viu a menina parada no meio da calçada, com os olhos fixos nele, viu a mãe encostada no carro com o rosto machucado. E então ele fez algo que surpreendeu até mesmo a si próprio. Ele sorriu. Não era um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso que um homem dá quando percebe que chegou ao limite, quando todas as camadas de civilidade e contenção são arrancadas e sobra apenas a decisão crua de que algo precisa ser feito, não importa o custo. Você não sabe quem eu sou, Gabriel disse, a voz baixa, mas cada palavra pronunciada com uma clareza cristalina. E isso é um problema, porque se soubesse, já teria saído correndo. O homem de barba deu uma gargalhada alta. Ah, é? E quem você é, então? Batman. Gabriel tirou o celular do bolso com calma, desbloqueou a tela e discou um número. Ele esperou 2 toques. Então alguém atendeu. Capitão Rocha? Gabriel manteve os olhos fixos no homem de barba. Gabriel Monteiro. Sim, o mesmo. Escuta, eu tô na rua Marechal Deodoro, em frente à padaria Dom Bosco. Tem 2 sujeitos aqui tentando sequestrar uma mulher em plena luz do dia. Isso mesmo, na frente de todo mundo. Eu preciso que você mande uma viatura. Agora. Ele fez uma pausa. Não, eu vou ficar aqui até eles chegarem. Obrigado. Gabriel desligou e guardou o telefone. O sorriso havia sumido do rosto do homem de barba. Você tá de brincadeira, o homem disse, mas havia uma nota de incerteza na voz agora. Eu não brinco, Gabriel respondeu. E então ele olhou diretamente nos olhos do homem e disse as palavras que fariam a situação mudar completamente. Vocês têm 2 minutos para sair daqui antes da polícia chegar. Ou podem ficar e explicar para o capitão Rocha por que estão sequestrando uma mulher na rua. A escolha é de vocês. O homem de barba trocou um olhar rápido com o parceiro. Gabriel viu a dúvida passar entre eles. Estavam calculando. Valeria a pena arriscar? Mas então o menor dos dois deu um passo para trás. Cara, não vale a pena. Vamos embora. Mas o chefe não paga nossa fiança se a gente for preso por sequestro. Vamos. O homem de barba apertou o maxilar. Ele olhou para Helena, depois para Gabriel, depois para a menina que agora estava segurando a mão de um transeunte mais velho que havia se aproximado. Por fim, ele cuspiu no chão. Isso não acabou, ele disse, apontando o dedo para Helena. Você continua devendo e a gente sempre volta. Então ele virou as costas e entrou no carro. O motor ligou, os pneus cantaram no asfalto e em menos de 10 segundos o carro preto desapareceu dobrando a esquina. Gabriel correu até Helena. A mulher havia escorregado até o chão, as costas apoiadas na lateral de um carro estacionado, o rosto nas mãos. Ela tremia. Você está bem? Gabriel se abaixou ao lado dela. Eles machucaram você? Helena ergueu o rosto. Havia marcas vermelhas nos braços, um corte pequeno acima da sobrancelha direita, onde ela havia batido a cabeça no carro. Mas o que Gabriel viu nos olhos dela não era dor física, era esgotamento. Era o peso de alguém que carrega um fardo pesado demais por tempo demais. Ela tentou falar,
mas a voz falhou. Mamãe! Sofia se soltou do transeunte e correu em direção à mãe, jogando-se nos braços dela. Helena a segurou com força, afundando o rosto nos cabelos da filha e finalmente desabou. Os soluços vieram em ondas, violentos, libertadores. Gabriel ficou ali, agachado ao lado das duas, sem saber exatamente o que fazer. Ao redor, as pessoas começavam a se dispersar. A cena havia terminado. O espetáculo acabou. A vida voltava ao normal. Mas para Gabriel, algo havia mudado. Ele olhou para aquela mãe e aquela filha abraçadas no chão da calçada e sentiu uma raiva fria crescer no peito. Uma raiva direcionada não apenas aos homens que haviam ido embora, mas ao sistema que permitia que isso acontecesse. A um mundo onde uma mãe podia ser arrastada na rua enquanto 20 pessoas assistiam, onde uma criança de 7 anos precisava implorar a estranhos por ajuda. Ele esperou. Esperou até que os soluços de Helena diminuíssem, até que ela conseguisse respirar de novo. Então ele falou, a voz baixa e cuidadosa. Como você se chama? Helena limpou o rosto com as costas da mão. Helena Cardoso. E ela? Gabriel olhou para a menina, que agora o observava com olhos enormes e assustados. Sofia, minha filha. Gabriel assentiu. Ele olhou ao redor, viu que algumas pessoas ainda observavam à distância, celulares na mão, provavelmente filmando, provavelmente postando nas redes sociais naquele exato momento. A história estaria espalhada até o fim do dia. Mas aquilo não importava agora. Vocês não podem ficar na rua, ele disse. Eles podem voltar. Helena balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Eu não tenho para onde ir. Eu perdi o apartamento. A gente está morando na casa de uma amiga, mas ela não vai poder nos abrigar muito mais tempo. Ela fechou os olhos, a vergonha evidente no rosto. Eu não sei o que fazer. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Ele pensou em Beatriz, em sua casa enorme e vazia desde o divórcio, em todo o dinheiro que tinha e que nunca havia feito real diferença na vida de ninguém além dele mesmo. Pensou no olhar daquela menina quando ela agarrou sua manga. Pensou nas marcas vermelhas nos braços de Helena e então ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Vem comigo, ele disse, levantando-se e estendendo a mão para Helena. Vou te levar para um lugar seguro e a gente vai resolver isso. Helena olhou para a mão estendida. Havia desconfiança no olhar, claro que havia. Um estranho de terno caro oferecendo ajuda. Por que ela deveria confiar? Por que você faria isso? Ela perguntou, a voz rouca. Gabriel olhou para Sofia, que ainda se agarrava à mãe. Ele pensou na resposta certa, na resposta que faria sentido, na resposta que explicasse a complexidade do que ele estava sentindo. Mas, no fim, disse apenas a verdade mais simples. Porque ninguém deveria passar por isso sozinho. E naquele momento, na calçada suja de uma rua movimentada, enquanto o sol da tarde começava a descer e as sombras se alongavam entre os prédios, algo começou. Algo que nenhum dos três poderia ter previsto. Uma conexão frágil, mas real entre 3 pessoas que até minutos atrás eram completos estranhos. E que agora, por razões que nenhum deles compreendia completamente, estavam prestes a ter suas vidas entrelaçadas de formas que testariam cada um até o limite. Helena olhou para a mão de Gabriel por mais um longo momento. Então, lentamente, ela a pegou. Ele a ajudou a se levantar. Sofia se levantou junto, sem soltar a mãe. Gabriel pegou seu paletó do chão, sacudiu a poeira e o colocou sobre os ombros de Helena. Ela tentou recusar, mas ele insistiu. Vocês têm alguma coisa que precisam buscar? Algum lugar onde vocês estavam morando? Helena assentiu. A casa da minha amiga. Tem 2 sacolas de roupa lá. Endereço? Ela deu. Gabriel ligou para o motorista, deu as instruções, e em menos de 5 minutos, um carro preto e reluzente parou ao lado deles. Não era o mesmo carro dos homens. Era uma Mercedes,
com motorista uniformizado que saiu e abriu a porta traseira com uma reverência silenciosa. Helena olhou para o carro, depois para Gabriel, e então Gabriel viu algo passar pelo rosto dela. Não era medo, não era desconfiança, era algo mais profundo. Era a primeira fagulha de esperança que ela permitia sentir em muito, muito tempo. Ela entrou no carro. Sofia entrou depois, nunca soltando a mão da mãe. E Gabriel entrou por último, fechando a porta atrás de si. O carro começou a se mover, afastando-se da cena na calçada, afastando-se das testemunhas silenciosas e dos celulares que ainda filmavam. E enquanto eles se afastavam, nenhum dos três falou. Apenas sentaram ali, processando o que havia acabado de acontecer, tentando entender o que viria a seguir. Gabriel olhou pela janela, vendo a cidade passar, e se perguntou, pela primeira vez em anos, se talvez sua vida tivesse acabado de ganhar um propósito que ia além de contratos e cifras e reuniões intermináveis. Sofia se aconchegou contra a mãe, finalmente permitindo que o cansaço tomasse conta. Seus olhos se fecharam, e pela primeira vez naquele dia horrível, ela se sentiu segura. Helena apenas olhou para o homem sentado à sua frente no banco oposto e sussurrou duas palavras que carregavam o peso de tudo o que ela não conseguia expressar. Obrigada, Gabriel apenas assentiu, porque no fundo ele sabia que aquilo estava apenas começando. O apartamento de Gabriel Monteiro ficava no 25º andar de um edifício residencial na região mais cara da cidade. Quando o carro parou em frente ao portão de vidro fumê e aço escovado, Helena sentiu o estômago apertar. Ela conhecia aquele tipo de lugar. Já havia limpado apartamentos assim. Já havia esfregado pisos de mármore, lustrado torneiras douradas, passado pano em janelas que davam vista para a cidade inteira. Mas sempre como funcionária, sempre entrando pela porta de serviço, nunca como convidada. Pode deixar elas aqui? Gabriel perguntou ao porteiro, um homem de uniforme impecável, que se curvou ligeiramente ao vê-lo. Claro, senhor Monteiro. Bem-vindo de volta. Gabriel ajudou Helena a sair do carro. Sofia ainda estava meio adormecida, apoiada contra a mãe. Eles atravessaram o saguão de piso reluzente, passaram por um jardim interno com fontes de água e plantas que Helena nem sabia o nome, e entraram no elevador. Gabriel apertou o botão do 25º andar. A porta se fechou. O elevador subiu tão suavemente que parecia nem estar se movendo. Sofia finalmente abriu os olhos. Ela olhou ao redor, para as paredes espelhadas do elevador, para os botões dourados, para o teto com iluminação embutida. Então, olhou para Gabriel. O senhor mora no céu? Ela perguntou, a voz ainda rouca de tanto chorar. Gabriel não conseguiu segurar um pequeno sorriso. Quase, no 25º andar. Isso é muito alto? É bem alto. Sofia pareceu processar isso. Dá para ver as nuvens? Quase. Gabriel repetiu. O elevador parou. A porta se abriu diretamente para um hall privativo com apenas uma porta. Gabriel usou a chave, girou a maçaneta e empurrou. A porta se abriu para um espaço que fez Helena segurar a respiração. Não era apenas grande, era imenso. A sala de estar se estendia por pelo menos 50 metros quadrados, com pé direito alto, janelas do chão ao teto que davam vista para a cidade inteira, móveis de design que pareciam ter saído de revista. Tudo era branco, preto, cinza, limpo, organizado, frio. Entrem, Gabriel disse, segurando a porta. Helena deu um passo para dentro, puxando Sofia com ela. Ela tinha medo de pisar muito forte, de tocar em qualquer coisa. Seus tênis velhos deixaram uma pequena marca no piso claro. Ela olhou para baixo, mortificada. Desculpa, eu... Não se preocupa com isso, Gabriel interrompeu. Ele fechou a porta atrás deles e jogou as chaves em uma bandeja de vidro sobre o aparador.
Vocês devem estar com fome e eu vou pedir comida. O que vocês gostam? Helena e Sofia trocaram um olhar. Nenhuma das duas respondeu. A pergunta parecia absurda demais. O que elas gostavam? Elas comiam o que conseguiam. Arroz, feijão, ovo quando tinha, frango quando dava, macarrão a maioria dos dias. O que elas gostavam não entrava na equação há muito tempo. Pizza? Gabriel sugeriu, vendo a hesitação. Todo mundo gosta de pizza. Sofia assentiu timidamente. Helena apenas ficou em silêncio. Gabriel pegou o telefone e fez o pedido. 2 pizzas grandes, refrigerante, suco. Quando desligou, ele se virou para elas e, pela primeira vez, pareceu não saber exatamente o que fazer. Ele era bom em reuniões, em negociações, em comandar equipes de construção. Mas isso, uma mãe e uma filha traumatizadas, paradas no meio da sua sala, olhando para ele como se ele fosse algum tipo de salvador, isso ele não sabia fazer. O banheiro é ali, ele apontou para um corredor. Vocês podem se lavar se quiserem. Tem toalhas limpas. E eu vou buscar algumas roupas. Vocês não podem ficar com essa roupa suja. Helena finalmente encontrou a voz. Senhor Monteiro. Gabriel, me chama de Gabriel. Gabriel. Ela engoliu em seco. Por que você está fazendo isso? Era a segunda vez que ela perguntava. E pela segunda vez, Gabriel não tinha uma resposta que fizesse sentido completo. Ele pensou em dizer algo sobre justiça, sobre fazer o certo, sobre não poder simplesmente virar as costas. Mas no fundo, ele sabia que havia algo mais. Algo que tinha a ver com a própria filha, com o divórcio que o havia deixado vazio, com a sensação de que sua vida inteira era apenas trabalho e dinheiro e nada que realmente importasse. Porque eu podia, ele disse finalmente, e porque vocês precisavam. Não era uma resposta completa, mas era honesta. Helena olhou para ele por um longo momento. Então ela assentiu, como se aquilo fosse suficiente. Por enquanto. Gabriel as levou até o quarto de hóspedes. Era grande, com cama king size, banheiro privativo, um closet vazio. Ele abriu as gavetas, mas não havia nada ali. Claro que não havia. Ninguém nunca ficava. Ele vivia sozinho há 2 anos. A filha vinha 15 dias por mês, mas dormia no quarto dela. Espera aqui, ele disse e saiu. Voltou 5 minutos depois com roupas. Uma calça de moletom que era de Beatriz, mas estava grande demais e serviria em Sofia. Uma camiseta também de Beatriz. Para Helena, ele trouxe uma camisa social dele e uma calça de pijama. Não eram roupas de mulher, mas eram limpas. Pode tomar banho à vontade, ele disse, entregando as roupas. A pizza chega em 30 minutos. Eu vou estar na sala. Ele saiu e fechou a porta. Helena ficou parada no meio do quarto, segurando as roupas. Ela olhou ao redor. Viu a cama imensa, o banheiro de mármore através da porta entreaberta, a vista da janela. E então ela desabou. Não chorou. Não dessa vez. Apenas deixou que as pernas cedessem e se sentou na borda da cama. Sofia se sentou ao lado dela. Mamãe, ele é bom? A menina perguntou baixinho. Helena não sabia. Ela queria acreditar que sim. Queria acreditar que ainda existiam pessoas boas no mundo, pessoas que ajudavam sem esperar nada em troca. Mas ela havia aprendido nos últimos meses que bondade sempre tinha um preço. Eu não sei, filha, ela respondeu honestamente, mas por enquanto a gente está segura. E isso já é mais do que a gente tinha há 1 hora. Sofia aceitou isso. Ela se levantou e foi até a janela, pressionou o rosto contra o vidro. Lá embaixo, a cidade se estendia em todas as direções. Carros minúsculos, pessoas do tamanho de formigas, prédios que pareciam cubos de brinquedo. Ela nunca havia estado tão alto. Nunca havia visto o mundo de cima assim. Eu posso ver nossa casa antiga daqui? Ela perguntou. Helena se levantou e foi até a janela. Ela olhou na direção onde ficava o bairro onde moravam antes.
Mas claro que não conseguia ver. Eram quilômetros de distância. E mesmo que conseguisse, o apartamento não existia mais. Eles haviam sido despejados 3 meses atrás. Não, meu amor. É longe demais. Sofia assentiu. Ela não parecia triste com isso. Apenas aceitou. Crianças têm uma capacidade estranha de aceitar o que os adultos não conseguem. Vem, Helena disse. Vamos tomar banho. O banheiro era maior que o quarto onde elas tinham dormido na casa da amiga. Tinha uma banheira, um box de vidro com chuveiro de chuva, 2 pias de mármore, espelhos iluminados. Helena abriu o chuveiro. A água saiu quente imediatamente, com pressão forte. Na casa da amiga, o chuveiro era elétrico, quebrado na metade das resistências. A água mal esquentava. Aqui, a água era perfeita. Ela tirou a roupa de Sofia primeiro, lavou a menina com cuidado, usando o sabonete líquido caro que estava ali. Sofia ficou quieta, deixando a mãe lavar, os olhos fechados sob a água quente. Helena viu as marcas no corpo da filha, um hematoma no ombro onde ela havia caído na calçada, arranhões nos joelhos, a sujeira debaixo das unhas que não saía nem com toda a água do mundo. Quando terminou com Sofia, Helena a envolveu em uma toalha felpuda e a mandou se vestir. Então, foi sua vez. Ela entrou no chuveiro e ficou ali, debaixo da água, deixando que ela lavasse não apenas a sujeira, mas também o medo, a exaustão, a humilhação. Fechou os olhos e permitiu por apenas um momento sentir-se humana de novo. Quando saiu, vestiu as roupas que Gabriel havia dado. A camisa era grande demais, a calça de pijama precisava ser amarrada na cintura, mas eram limpas, cheiravam bem. E isso era o suficiente. Ela olhou para si mesma no espelho. Viu uma mulher de 32 anos que parecia ter 40. Olheiras profundas, pele pálida, cabelos que precisavam de um corte há meses. Mas pelo menos estava limpa. Pelo menos estava viva. Pelo menos tinha sua filha ao lado. Quando saíram do quarto, Gabriel estava na sala, ao telefone. Ele gesticulou para que elas se sentassem no sofá. Elas se sentaram juntas, Helena com o braço ao redor de Sofia. Entendi, Gabriel dizia ao telefone. Sim, 52 mil reais. Nome do credor? Ele esperou. Certo. Financeira Horizonte Azul. Algum registro formal? Contrato assinado? Não? Então é agiotagem. Ele fez uma pausa. Pode investigar? Ótimo. Me manda o que você achar. Obrigado, Marcelo. Ele desligou e se virou para Helena. Eu tenho um advogado, ele explicou. Vou colocar ele para investigar essa dívida. Se é ilegal, a gente pode derrubar. Se não for, eu pago. Helena sentiu o sangue congelar. Você não pode pagar. É 52 mil reais. Eu nunca vou conseguir te devolver isso. Não precisa devolver. Mas... Helena, Gabriel se sentou na poltrona em frente ao sofá e se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. Eu não estou te pedindo nada em troca. Não quero que você trabalhe para mim. Não quero que você se sinta em dívida. Eu só quero ajudar. Está bem? Não estava bem. Nada disso fazia sentido. Mas Helena estava cansada demais para discutir, cansada demais para desconfiar, cansada demais para fazer qualquer coisa além de aceitar. Está bem, ela sussurrou. A campainha tocou. Gabriel se levantou para atender. Voltou com 3 caixas de pizza e 2 garrafas de refrigerante. Colocou tudo na mesa de centro. Abriu as caixas. O cheiro encheu a sala. Sofia arregalou os olhos. Pode comer, Gabriel disse. Sofia olhou para a mãe. Helena assentiu. A menina pegou uma fatia e começou a comer devagar, como se tivesse medo de que a comida fosse desaparecer se ela comesse rápido demais. Helena pegou uma fatia também. Estava deliciosa. Queijo derretido, borda recheada, calabresa em rodelas perfeitas. Ela não comia pizza há pelo menos 6 meses. Comeram em silêncio.
Gabriel também pegou uma fatia, mas comeu distraído, os olhos no celular. Helena observou. Ele parecia genuinamente preocupado, não apenas com a situação, mas com elas, como se ele realmente se importasse. Isso era novo, isso era perigoso, porque se ela começasse a confiar, se ela começasse a acreditar que ele era diferente, e depois ele decepcionasse, ela não sabia se conseguiria sobreviver a mais uma decepção. "Posso fazer uma pergunta?" Helena disse a voz baixa. Gabriel ergueu os olhos do celular. "Claro. Você tem família? Esposa? Filhos?" "Tenho uma filha, Beatriz. Ela tem 8 anos. Fica comigo 15 dias por mês. O resto do tempo fica com a mãe. A gente é divorciado há 2 anos. E ela sabe que a gente está aqui? Ainda não, mas eu vou contar para ela quando ela voltar, semana que vem." Helena assentiu. "E ela vai aceitar ter estranhas na casa?" Gabriel pensou nisso. "Beatriz é uma boa menina. Ela vai entender." Helena queria acreditar nisso, mas ela havia aprendido que crianças podiam ser cruéis, que até as mais educadas, as mais privilegiadas, podiam olhar para uma menina pobre com desprezo. "E se ela não aceitar?" Gabriel encontrou os olhos de Helena e disse com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida: "Então ela vai ter que aprender." Algo no peito de Helena se acalmou, só um pouco, o suficiente para que ela pegasse mais uma fatia de pizza. O suficiente para que ela permitisse, pela primeira vez em meses, que Sofia risse de algo engraçado que viu na televisão que Gabriel havia ligado. O suficiente para que ela sentisse que talvez, apenas talvez, elas tivessem encontrado um porto seguro no meio da tempestade. Mas no fundo, ela sabia. Tempestades sempre voltam, e quando voltassem, ela precisava estar pronta. Porque homens como os que a haviam arrastado na rua não desistiam fácil. E dívidas de R$52 mil não sumiam porque um estranho de bom coração apareceu. A noite ainda era longa. E o que viria a seguir testaria cada um deles de formas que nem começavam a imaginar. Helena acordou às 5 da manhã, como sempre. Seu corpo não sabia descansar além disso. 2 anos trabalhando como faxineira em 3 casas diferentes, saindo de uma para outra a pé para economizar passagem de ônibus, haviam treinado seu relógio interno para despertar antes do sol. Ela abriu os olhos e por um momento não soube onde estava. O teto era alto demais. A cama era macia demais. Não havia barulho de vizinho batendo panela, de carro com som alto na rua, de cachorro latindo no quintal. Apenas silêncio. Então a memória voltou. A rua. Os homens. Gabriel. O apartamento. Ela virou a cabeça e viu Sofia dormindo ao lado, enrolada no cobertor branco, que era mais macio que qualquer coisa que elas já haviam tocado. A menina respirava devagar, o rosto finalmente relaxado, sem a tensão que havia se tornado permanente nos últimos meses. Helena estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto da filha. Quis ficar ali para sempre, naquele momento de paz, onde nada as ameaçava, mas a paz nunca durava. Helena se levantou com cuidado para não acordar Sofia e foi até a janela. Lá fora, a cidade ainda dormia. As luzes dos postes desenhavam linhas amareladas nas ruas vazias. No horizonte, o céu começava a clarear, uma faixa rosa pálido que crescia devagar. Era bonito. Ela não via um amanhecer assim há muito tempo. Sempre estava correndo, sempre estava atrasada, sempre estava com medo. Ela ouviu um barulho vindo da cozinha, passos leves, o som de uma porta de armário se abrindo, o clink discreto de uma xícara. Gabriel estava acordado. Helena vestiu o casaco de moletom que ele havia deixado para ela na noite anterior e saiu do quarto. O corredor era silencioso, os pés descalços dela não fazendo barulho no piso aquecido. Ela chegou na cozinha e o encontrou de costas, fazendo café.
Ele usava uma camisa simples de algodão e calça de pijama. Sem os sapatos caros e o terno impecável, ele parecia mais humano, mais acessível. "Bom dia", ela disse baixinho. Gabriel se virou, surpreso. "Bom dia, eu te acordei?" "Não, eu acordo cedo." Ele assentiu como se entendesse. "Café?" "Por favor." Ele serviu 2 xícaras, passou uma para ela. Helena segurou a xícara quente entre as mãos e tomou um gole. Era bom, forte, encorpado. Café de verdade, não aquele pó fino que ela comprava no mercado, porque era o único que cabia no orçamento. Ficaram em silêncio por um momento, apenas bebendo café enquanto o dia clareava lá fora. "Eu liguei para o meu advogado ontem à noite", Gabriel disse finalmente. "Ele vai investigar a financeira Horizonte Azul, ver se o contrato é legal, se tem cláusulas abusivas, se dá para derrubar na justiça." Helena olhou para a xícara. "E se não der? Aí eu pago." "Gabriel." "Helena." Ele colocou a xícara na bancada e se virou para ela completamente. "Eu sei que você não confia em mim ainda. E eu entendo. Você não me conhece. Eu posso ser qualquer um, mas eu preciso que você acredite em uma coisa. Eu não quero nada de você. Eu não vou te cobrar isso depois. Eu não vou te fazer trabalhar para mim até morrer. Eu só quero que você e sua filha estejam seguras. É só isso." Helena sentiu a garganta apertar. Ela queria acreditar. Deus, como ela queria acreditar. Mas ela havia acreditado antes. Havia acreditado no marido quando ele disse que ia resolver as dívidas. Havia acreditado na prima que prometeu ajudá-las e depois sumiu. Havia acreditado na patroa que disse que ia pagar o mês inteiro mesmo depois de ela precisar faltar por causa de Sofia doente e que no fim descontou os dias e ainda a demitiu. Acreditar doía. E ela não sabia se tinha forças para mais uma dor. "Eu não sei como te agradecer", ela disse, porque era a única coisa que conseguia dizer. "Não precisa agradecer, só fica tranquila. Por enquanto, está bem?" Ela assentiu. Não estava bem, mas ia ter que ser suficiente. O celular de Gabriel vibrou na bancada. Ele olhou a tela e franziu a testa. "É o advogado", ele atendeu. "Marcelo, já! Você nem dormiu?" Uma pausa. "Entendi. Isso é ilegal? Sério?" Outra pausa, mais longa. O rosto de Gabriel foi ficando mais tenso a cada segundo. "Quanto tempo eles operam assim? E ninguém faz nada?" Ele ouviu mais um pouco. "Tá bom, me manda tudo por e-mail, obrigado." Ele desligou e ficou olhando para o telefone por um longo momento. "O que foi?" Helena perguntou, o medo voltando a crescer no peito. Gabriel ergueu os olhos para ela. "A financeira Horizonte Azul não existe oficialmente. Não tem CNPJ registrado, não tem sede física declarada, não tem nada. É uma operação de agiotagem pura. Eles emprestam dinheiro com juros absurdos, às vezes 300% ao ano, e quando a pessoa não paga, eles usam intimidação e violência para cobrar." Helena sentiu as pernas fraquejarem. Ela se segurou na bancada. "Eu não sabia. Meu marido pegou o dinheiro. Ele disse que era um empréstimo normal, que a gente ia conseguir pagar. Eu nem assinei nada. Eu nem sabia." "Você não precisava saber. Eles se aproveitam de gente desesperada. Gente que não tem outra opção." Gabriel passou a mão pelo cabelo. A frustração evidente. "O problema é que, como não é oficial, a polícia não pode fazer muita coisa. Não tem contrato legal para anular. Não tem empresa para processar. É tudo na base da palavra. Então o que a gente faz?" Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Helena viu algo mudar no rosto dele. Uma decisão sendo tomada. Algo que ela não sabia se era bom ou perigoso. "A gente vai até eles", ele disse finalmente. "O quê?" "A gente vai até eles, pessoalmente, e eu vou resolver isso." Helena sentiu o pânico explodir no peito. "Você não pode fazer isso. Esses homens são perigosos. Eles vão te machucar. Eles vão tentar."
Gabriel pegou o celular de novo e começou a discar. Mas eu não vou sozinho. Gabriel, por favor. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio. Alguém atendeu do outro lado. Capitão Rocha? Gabriel Monteiro de novo. Desculpa ligar tão cedo. Eu preciso de um favor. Ele explicou a situação rapidamente, a voz firme e clara. Entendi. Então vocês podem dar suporte se eu for até o local? Ótimo. Me manda a localização quando você descobrir. Obrigado. Ele desligou e olhou para Helena. A polícia vai investigar onde esses caras operam. Quando descobrirem, eu vou até lá. Por quê? A voz de Helena saiu mais alta do que ela pretendia. Por que você está fazendo isso? Você não me conhece, você não me deve nada. Gabriel deu 2 passos em direção a ela. Seus olhos estavam fixos nos dela, e havia algo neles que Helena não conseguia nomear. Não era pena, não era obrigação. Era algo mais profundo, algo que parecia raiva, mas direcionada não a ela, mas à situação toda, ao mundo que permitia que isso acontecesse. Porque eu vi o que eles fizeram com você, ele disse, a voz baixa, mas carregada de uma intensidade que fez Helena recuar meio passo. Eu vi a forma como eles te seguraram, a forma como eles te arrastaram na rua, como se você fosse nada. Eu vi sua filha chorando, implorando por ajuda, e eu vi 20 pessoas olhando e não fazendo nada. Ele fechou os olhos por um momento, como se a lembrança doesse fisicamente. Eu não consigo tirar isso da cabeça. E eu não vou conseguir viver comigo mesmo se eu não fizer alguma coisa. Helena ficou sem palavras. Ela olhou para aquele homem que era um estranho 24 horas atrás e viu algo que a assustou e, ao mesmo tempo, a aqueceu por dentro. Ele realmente se importava. Não era fingimento, não era para se sentir bem consigo mesmo. Ele realmente, genuinamente se importava. Eu tenho medo, ela admitiu, a voz quebrando. Eu sei, mas eu não vou deixar que nada aconteça com você ou com a Sofia. Eu prometo. Promessas eram perigosas, promessas eram quebradas, mas havia algo na forma como ele disse, na firmeza da voz, que fez Helena querer acreditar. Está bem, ela sussurrou. Gabriel assentiu. Então ele olhou para o relógio na parede. Ainda é cedo. Volta a dormir. Quando você acordar de novo, a gente conversa sobre os próximos passos. Helena não queria dormir. Não agora. Mas ela também não sabia o que mais fazer. Então, ela apenas assentiu e voltou para o quarto. Sofia ainda dormia, enrolada no cobertor, alheia a tudo. Helena deitou ao lado da filha e fechou os olhos. Mas o sono não veio. Apenas pensamentos, girando e girando, cada um mais assustador que o anterior. E lá fora, na cozinha, Gabriel Monteiro pegou o telefone de novo e fez outra ligação. Desta vez, para alguém que Helena não conhecia. Alguém que ele não havia mencionado. Alguém que, quando a tempestade finalmente chegasse de novo, seria a diferença entre a vida e a morte deles. Rodrigo! Gabriel disse quando a ligação foi atendida. Preciso da sua ajuda. Sim, eu sei que horas são. Isso é urgente. Rodrigo Tavares chegou ao apartamento de Gabriel às 9 da manhã em ponto. Ele era um homem de 1,85 m de altura, ombros largos, cabelo curto grisalho nas têmporas e uma presença que ocupava espaço mesmo quando ele ficava parado. Ex-militar, agora chefe de segurança da construtora de Gabriel, Rodrigo era o tipo de pessoa que você queria ao seu lado quando as coisas ficavam feias. E Gabriel sabia que as coisas estavam prestes a ficar muito feias. Helena e Sofia estavam na sala quando Rodrigo entrou. A menina se encolheu imediatamente contra a mãe, os olhos arregalados. O homem era intimidador. E depois do que elas haviam passado, qualquer homem grande parecia uma ameaça. Calma, Gabriel disse rapidamente, percebendo o medo delas. Ele é amigo. Rodrigo, essas são Helena e Sofia. Rodrigo assentiu para elas, mas manteve distância. Ele entendia trauma.
Havia visto o suficiente disso nas suas 2 décadas de exército. Prazer, ele disse, a voz grave, mas não ameaçadora. Então se virou para Gabriel. Me explica o que está acontecendo. Gabriel contou tudo. A cena na rua, os homens arrastando Helena, a dívida com a financeira fantasma, o plano de ir até eles. Rodrigo ouviu em silêncio, os braços cruzados, a expressão ficando mais séria a cada palavra. Você está louco, Rodrigo disse quando Gabriel terminou. Você quer ir até um bando de agiotas, gente que trabalha com violência, e o quê? Pedir educadamente para eles perdoarem a dívida? Eu vou pagar a dívida, na frente deles, em dinheiro, e vou deixar claro que eles não chegam perto dela nunca mais. E você acha que eles vão simplesmente aceitar? Gabriel, gente assim não funciona na base da lógica. Eles operam na base do medo. Se você aparecer lá com dinheiro, eles vão ver oportunidade, vão te assaltar, ou pior. Por isso você vai comigo. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Então soltou um suspiro longo e cansado. Você não vai desistir, vai? Não. Tá bom, mas a gente faz do meu jeito. Nada de heroísmo, nada de confronto desnecessário. A gente entra, paga, deixa claro que ela está protegida agora e sai. Se as coisas ficarem feias, a gente recua e deixa a polícia resolver. Combinado. E elas ficam aqui. Não vão com a gente. Gabriel olhou para Helena. Ela já ia protestar, mas Gabriel levantou a mão. Ele está certo. É perigoso demais. Você e a Sofia ficam aqui. Eu deixo alguém de segurança na porta. Ninguém entra. Helena queria discutir. Queria dizer que era problema dela, que ela precisava estar lá, que ela não podia simplesmente deixar que um estranho resolvesse sua vida. Mas ela olhou para Sofia, viu o medo nos olhos da filha e engoliu as palavras. Ela não podia colocar Sofia em risco de novo. Não podia. Está bem, ela disse, a voz fraca. Gabriel se aproximou dela e se agachou para ficar na altura dos olhos. Eu volto. Eu prometo. E quando eu voltar, isso vai ter acabado. Está bem? Helena assentiu, mas as lágrimas já começavam a se formar. E se você não voltar? Eu volto. Mas promessas eram vento. E Helena já havia aprendido que o vento mudava de direção. Gabriel e Rodrigo saíram 1 hora depois. Gabriel havia sacado R$52 mil em dinheiro, guardados em uma mala preta que Rodrigo carregava. Eles pegaram o carro de Gabriel, uma BMW preta, e seguiram para o endereço que o capitão Rocha havia conseguido. Uma oficina mecânica desativada na zona industrial da cidade, onde a financeira Horizonte Azul operava longe de olhos curiosos. O trajeto levou 40 minutos. Gabriel dirigia em silêncio, os dedos apertados no volante. Rodrigo ia no banco do passageiro, conferindo o telefone a cada 2 minutos. Eles tinham combinado com o capitão Rocha. Uma viatura ficaria a 2 quadras de distância. Se algo desse errado, Gabriel ligaria e em menos de 3 minutos a polícia estaria lá. Mas Gabriel não queria que desse errado. Ele queria resolver aquilo de forma civilizada, pagar a dívida, acabar com o problema, garantir que Helena e Sofia pudessem dormir tranquilas, sabendo que ninguém ia bater na porta delas de madrugada. Era um plano simples, simples demais, talvez. Eles chegaram na oficina mecânica às 11 horas. O lugar era exatamente como Gabriel imaginou. Um galpão de metal enferrujado, janelas quebradas, carros velhos empilhados no pátio externo, mato crescendo nas rachaduras do asfalto. Um lugar onde a lei não alcançava. Um lugar onde coisas ruins aconteciam e ninguém via. Havia 2 homens na entrada. Um deles era o mesmo de barba cerrada que havia arrastado Helena na rua. Quando ele viu Gabriel saindo do carro, seus olhos se estreitaram. Olha só quem veio, ele disse, a voz arrastada. O ricaço do terno. Ele não usava mais a camisa preta. Agora vestia uma regata suja e calça jeans rasgada. Mas a tatuagem no braço era inconfundível.
Você tem coragem, eu te dou isso. Gabriel não respondeu, apenas caminhou em direção à entrada. Rodrigo um passo atrás dele com a mala de dinheiro. Eu vim pagar a dívida de Helena Cardoso, Gabriel disse a voz firme. 52 mil reais, à vista, em dinheiro. O homem de barba trocou um olhar com o parceiro, o mesmo mais baixo de olhos frios que estava na rua. Então ele sorriu. Era o mesmo sorriso sem humor, apenas dentes à mostra. Você trouxe dinheiro aqui, pra gente? Ele deu uma gargalhada curta. Cara, você é burro ou suicida? Nenhum dos dois. Eu só quero resolver isso. Gabriel deu um passo à frente. A dívida dela era com vocês. Eu pago. Vocês nunca mais chegam perto dela ou da filha. Acabou. Simples assim. Simples? O homem de barba deu 2 passos em direção a Gabriel, invadindo seu espaço pessoal. Eles ficaram frente a frente, tão perto que Gabriel conseguia sentir o cheiro de cigarro no hálito dele. Nada é simples aqui, ricaço. Você acha que pode simplesmente aparecer, jogar dinheiro na nossa cara e a gente vai obedecer? Você acha que você manda aqui? Rodrigo deu um passo à frente, a postura mudando. Ele não disse nada. Não precisava. O corpo dele dizia tudo. Gabriel colocou a mão no ombro de Rodrigo, um gesto